Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos. Neste momento, vamos estudar juntos, trabalhando com a disciplina Educação e Movimentos Sociais do Campo. Meu nome é Neide Nery, sou graduada em Geografia e é um prazer estar aqui com vocês. Teremos nesta disciplina a oportunidade de discutir as questões inerentes à educação do campo. Nessa primeira unidade, abordaremos o tema Movimentos Sociais do Campo. Ao realizarmos este estudo sobre os movimentos, torna-se necessário conhecer os fatos ocorridos nesta trajetória, para que assim possamos analisar os fatos ocorridos à luz de uma visão crítica que nos será enriquecedora e contribuirá para pensarmos juntos em um novo modelo de sociedade mais justa, que contemple uma educação de campo de qualidade, que é direito do povo campesino. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta e, no caso de alguma dúvida, discutam no fórum de discussão. Para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. É também muito importante que vocês leiam o material disponibilizado. Vamos começar? Nesse momento, vamos discutir alguns conceitos, como, por exemplo, a concepção de educação do campo. A educação do campo surge contrapondo-se aos projetos de educação destinados aos povos campesinos, que até então mantinham uma visão instrumentalizada da educação desses povos, que os colocava a serviço das demandas de um determinado modelo de desenvolvimento do campo. A partir da luta campesina, a educação do campo vem propor um novo modelo de educação a favor da formação humana dos sujeitos, visando sua formação integral, ao considerar todas as dimensões socioculturais construídas ao longo do tempo. Agora vamos discutir os fatores que contribuíram para o surgimento de movimentos sociais na luta pela terra. Inserido no processo de aceleração produtiva da agricultura e pecuária, o Brasil, obedecendo aos princípios do capitalismo neoliberal, escancarou as suas portas para o estabelecimento do virulento sistema agroindustrial, que invadiu sem escrúpulos as mais diversas localidades de todo o planeta, em oposição aos minifúndios voltados para a subsistência e para o mercado local. A produção agropecuária, praticada nessas pequenas propriedades rurais, caracteriza a heterogeneidade de territórios distintos, que passou especificamente a partir da década de 1990 a ser organizada pela agricultura familiar e para a manutenção da vida no campo. Nesse contexto, emergiram os movimentos sociais na luta pela terra, pela reforma agrária, por possibilidades de trabalho e por melhores condições de vida do campo, além de assegurar os seus direitos constitucionais, como o acesso à saúde, habitação, educação, transporte, energia elétrica, água, comunicação, etc. Dentre os movimentos sociais do campo, destacamos a relevância do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, MST, na busca e em defesa desses direitos, sobretudo pela elaboração e instituição de políticas públicas para atender às demandas educacionais dos acampamentos
e assentamentos que se estabeleceram em algumas regiões do país e se espalharam pela maior parte do território nacional. Os intelectuais orgânicos do MST se dedicaram à construção de uma concepção teórico-metodológica para atender às necessidades reais dos povos do campo, um tipo de educação para as populações rurais que os levem em direção da garantia do direito universal e inalienável. Uma educação para os sujeitos que vivem no campo, com o direito de ser educado no lugar onde vive e com a sua participação vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Portanto, a definição do conceito de educação do campo se refere ao movimento permanente das pessoas, da comunidade e das relações no interior da comunidade. Atualmente existem duas direções de desenvolvimento que se contrapõem. A do agronegócio, para a qual o campo é ainda um lugar de atraso, que precisa ser modernizado pela agricultura capitalista, que se realiza a partir do trabalho assalariado e do controle do mercado. O campo deve se tornar um lugar de negócios. E a da agricultura camponesa e dos pequenos produtores, para a qual o campo é lugar de produção de vidas, alimentos, culturas e não meramente de produção econômica. Campo construído como lugar de trabalho que gera vida com dignidade. Pois bem, a forma de compreender o campo e o seu sujeito se reflete na concepção de educação. É resultante da luta dos movimentos sociais do campo e da resistência da agricultura camponesa e dos pequenos produtores rurais. Nesta fase, ocorreram muitos movimentos em prol da educação popular, com o propósito de fomentar a participação política das camadas populares, principalmente as do campo, criando alternativas pedagógicas que se identifiquem com a cultura e as necessidades nacionais, opondo-se às ideias à realidade brasileira, alheias à realidade brasileira. Agora vamos falar um pouco sobre o MST. Esse movimento dos trabalhadores rurais sem terra apresenta um grande destaque por sua luta pela educação do campo. O MST foi fundado em 1984 com os principais objetivos de lutar pela terra, lutar pela reforma agrária e por mudanças sociais no país. A alta taxa de analfabetismo nos assentamentos e do dificultoso acesso às escolas precárias oferecidas no campo fizeram com que houvesse não somente uma reivindicação à posse de terra, como também a construção do conhecimento e identidade educacional do povo do campo. Tendo em vista o enorme índice de analfabetismo e as exigências do capitalismo, forçam os movimentos sociais a aplicarem esforços para superarem as dificuldades referentes à educação. Posteriormente, essa reivindicação se tornou luta de todos os movimentos sociais do campo, que unidos tentavam combater o alto corte de verbas direcionadas às escolas rurais e a falta de uma estrutura adequada para o ensino, que submetiam os moradores do campo a buscarem escolas no espaço urbano ou a desistência. Então, além da insatisfatória estrutura, os movimentos sociais do campo contestavam
e julgavam como errônea a metodologia de ensino aplicada na educação rural, pela carência de uma educação voltada à realidade dos camponeses. Tornava-se necessário uma metodologia que fosse acompanhada de elementos cotidianos da população do campo. Porque uma transformação na educação rural requer mais do que melhorar fisicamente as escolas ou a qualificação dos professores. Implicou necessariamente a presença de um currículo baseado na vida e valores da população do campo, para que o aprendizado escolar também possa ser instrumento para o desenvolvimento sociocultural do campo. Os materiais oferecidos para as escolas do campo não beneficiam essa população. Por vezes, eram utilizados elementos incomuns aos alunos, através dos livros didáticos que não eram específicos para a realidade vivida. Isso se tornava um empecilho para a construção do conhecimento, visto que, para que haja interesse em obter conhecimento, é necessário, acima de tudo, conhecer a importância, sua utilidade e saber aplicá-lo. Não podemos deixar de citar que os movimentos sociais do campo conquistaram benefícios importantes para a educação, como as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, aprovada em 2002, o PROCAMPO, Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do Campo, apoiou a implementação de cursos regulares em licenciatura que valoriza um sistema de ensino específico para as escolas rurais. O PRONERA, Programa Nacional de Educação, voltado para o desenvolvimento das áreas da reforma agrária. O público-alvo são jovens e adultos dos projetos de assentamentos criados e reconhecidos pelo INCRA, quilombolas e trabalhadores acampados cadastrados na autarquia e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário. O objetivo do PRONERA é fortalecer a educação nos assentamentos rurais, estimulando, propondo, criando, desenvolvendo e coordenando projetos educacionais, utilizando metodologia específica para o campo. Os jovens e adultos de assentamentos têm acesso a cursos de educação básica, alfabetização, ensino fundamental e médio, como também técnicos profissionalizantes de nível médio, cursos superiores e de pós-graduação. Podemos citar ainda a EJA, Educação para a Alfabetização de Jovens e Adultos, nas modalidades de alfabetização e escolaridade ensino fundamental. Nesse programa, podem participar todos os trabalhadores acampados e cadastrados pelo INCRA. E para atender a demanda da EJA nos acampamentos, os projetos incluem a formação e capacitação dos educadores. As ações do programa, que nasceram da articulação da sociedade civil, têm como base a diversidade cultural e socioterritorial. Os processos de interação e transformação do campo, a gestão democrática e o avanço científico e tecnológico têm como objetivo amplificar os níveis de escolarização dos trabalhadores rurais. Ainda merece o destaque o ProJovem do Campo, Programa Unificado de Juventude, voltado para os agricultores com a proposta de inclusão de uma preparação do ensino fundamental, visa ampliar o atendimento aos jovens excluídos da escola e formação profissional. Sendo assim, é de notável importância a participação desses movimentos para a obtenção de êxitos
e avanços na escola do campo. A educação no Brasil tem de ser prioridade, inclusive a rural, e consequentemente a do campo. Entretanto, de forma gradativa, legislações foram sendo criadas e assim nascendo as primeiras escolas rurais. Mas que não deu certo, pois interesses financeiros individuais da aristocracia agrária sobrepuseram sobre o coletivo. Dito isso, e com o fracasso da educação rural, movimentos sociais do campo foram surgindo e criando uma nova forma de educação, a de interesse coletivo, ou seja, da população camponesa. Podemos entender que a educação do campo surge como uma educação emancipadora, ao contrário da rural, que seria adjacente dos latifundiários. Levando em consideração os movimentos sociais, é indispensável sua importância para o avanço das escolas rurais. As lutas e reivindicações para um novo cenário educacional fizeram com que essas escolas atingissem um espaço ainda não alcançado. Com isso, faz-se necessário que esses movimentos permaneçam em estado de luta para que as escolas do campo sejam cada vez mais incluídas em debates sobre a educação. E assim chegar ao grande propósito: escolas do campo reconhecidas e voltadas para a realidade do seu povo. Agora vamos continuar a nossa discussão sobre a luta dos movimentos sociais. A formação político, ideológica, técnico, profissional, cultural, afetiva e moral dos trabalhadores e trabalhadoras do campo tem sido alvo não só do movimento dos trabalhadores sem terra, mas de todos os movimentos que, de forma isolada, vinham lutando por educação. Porém, a partir de 1997, estes movimentos sociais começam a se articular e construir uma ação coletiva de luta pela criação de escolas públicas nos assentamentos e acampamentos, pressionando o Estado a instituir políticas públicas voltadas para a educação do campo, de modo a atender à demanda educacional nos vários níveis e modalidades de acordo com as concepções teóricas e metodológicas defendidas pelos movimentos. Outra conquista relacionada ao tratamento público da especificidade da educação do campo foi a sua inclusão na estrutura do Ministério da Educação, o MEC, na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, reconhecendo que a população do campo necessita de políticas públicas voltadas para o seu modo de vida, de pensar e de produzir. Nessa direção foi aprovada uma resolução no Conselho Nacional de Educação que traça as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo. Portanto, com esse desejo de construir um modelo de educação em sintonia com as particularidades culturais, os direitos sociais e as necessidades próprias à vida dos camponeses, são mobilizados neste momento sindicatos de trabalhadores rurais, organizações comunitárias do campo, sindicatos e associações de profissionais de educação e etc., objetivando um sistema público de ensino para o campo, elevado no paradigma pedagógico da educação, como elemento de pertencimento cultural. Destacam-se as ações educativas do MST, que é o Movimento Nacional dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, da Comissão Pastoral da Terra, da CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, e do Movimento Eclesial de Base.
Também outras iniciativas populares de organização da educação para o campo devem ser citadas. São as escolas famílias agrícolas, as casas familiares rurais e os centros familiares de formação por alternância. Associam o aprendizado técnico com conhecimento crítico do cotidiano comunitário, ou a denominada pedagogia da alternância, que se baseava em uma divisão sistemática do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente familiar. A importância dos movimentos sociais para a educação do campo permitiu que neste milênio se criasse um espaço formal para acolher e coordenar discussões em torno de uma política nacional de educação do campo, ressaltando que essa função vem sendo realizada pelos sujeitos próprios do campo. Se protagonizam e reivindicam esse espaço, apesar das amarras burocráticas, normas e leis autoritárias e excludentes de funcionários pouco envolvidos na problemática de falta de profissionais na medida necessária e formação adequada. A inserção dos movimentos sociais no campo, desde o final dos anos 80, tem produzido materiais pedagógicos de âmbito teórico-metodológico sobre a escola necessária aos trabalhadores rurais. Luta também pelo reconhecimento dos territórios marcados pelo trabalhador rural, seja ele o assentado ou quilombola. A força política reside nas suas 3 frentes de ação na educação, a saber, reivindicação, proposição e ação pedagógica nas escolas localizadas nos assentamentos da reforma agrária ou nos acampamentos, como é o caso das escolas itinerantes, tanto como nos cursos de formação de professores e de profissionais técnicos. Os jovens do campo estão tecendo uma nova agricultura familiar, tentando reelaborar sua especificidade histórica e cultural. Aos agricultores familiares está dando-se uma chance de participar ativamente no processo de sua construção, como sujeitos sociais, frente às novas exigências, não só do mercado, também na preservação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida. Para encerrar a nossa aula de hoje, podemos fazer uma reflexão sobre toda a problemática estudada, sobre essas lutas em prol do desenvolvimento educacional do campo e não uma educação agrária no campo, que não atende às diversas realidades. Concluímos que os movimentos sociais rurais conquistaram, mediante as mobilizações e lutas junto ao Estado, a criação e implantação de políticas públicas educacionais para o campo, fato significativo, resultado das reivindicações que se traduz na criação e estabelecimento do PRONERA, que se concretizou como política pública, assegurando a oferta de educação formal para muitas crianças, jovens e adultos. A materialização das políticas públicas para a educação do campo é, insistimos, decorrência direta dos desafios, das mobilizações e das lutas enfrentadas e empreendidas pelas populações rurais, expressas pela ação e atuação dos movimentos sociais, especialmente do movimento dos trabalhadores rurais sem terra e do Movimento Nacional de Educação do Campo. Portanto, é inegável a importância dos movimentos e organizações sociais dos trabalhadores rurais, que conquistaram espaço na agenda política brasileira, assegurando o direito à educação para as populações do campo. A visão de rural como sinônimo de arcaico e atrasado não pode mais se contrapor
a concepção de educação do campo, definida pelos movimentos sociais, visto que esta valoriza os conhecimentos da prática social dos camponeses e destaca o campo como espaço para morar, trabalhar, divertir, sociabilizar. Entendemos que as discussões sobre a temática central deste estudo requerem continuidade e aprofundamento, tendo em vista assegurar as conquistas alcançadas e a manutenção da luta para que novos direitos e avanços para a educação do campo sejam adquiridos, assegurados junto ao Estado brasileiro para o atendimento das necessidades das populações rurais. O campo precisa ser valorizado como espaço de sociabilização, identificação, moradia, educação, trabalho para a melhoria da qualidade de vida de seus moradores. Bem, pessoal, encerramos a nossa aula de hoje. Muito obrigada por esse momento. Espero ter contribuído para a construção do conhecimento e principalmente para uma reflexão sobre a educação com respeito às diversidades local e regional. Até a próxima!